Olá, olá! Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre quais passos, quais atitudes você pode fazer acontecer para que você consiga ter mais aproveitamento no estudo, principalmente em situações de véspera de prova. Ou seja, você está lá na sua faculdade, você está lá na sua escola, né, no ensino médio, e você tem uma prova que vai ser ali, tem uma semana para a prova, tem 2 semanas, às vezes está antes da prova, um dia na frente, e você quer dar uma estudada, clarear a sua mente, organizar as coisas da melhor forma possível. E esse vídeo é para você ter essa clareza, para você realmente conseguir visualizar o que fazer para diminuir a ansiedade, para você dar o seu melhor com o tempo que você tem. Beleza? Então se você se interessou, deixa teu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilha com alguém que você se importa. Sem mais enrolação, bora falar sobre esses passos. Eu dividi aqui em 3 passos, ou seja, a primeira coisa que você vai fazer quando você se deparar com a preparação é elencar, é colocar lá, né, listar os conteúdos que vão ser exigidos de você naquela prova que você vai fazer. Então você vai elencar os conteúdos lá e vai separar os materiais que esses conteúdos estão disponíveis para você acessar. Então a primeira coisa é dispor, colocar ali na sua visualização tudo que você, teoricamente falando, teria que adentrar na sua mente, né? Então colocou lá, organizei, ou seja, sei os conteúdos que serão cobrados de mim. Independente se eu tô conhecendo os conteúdos a fundo, mas eu sei o que será cobrado. Então qual é o processo que eu vou fazer parte? Já sei. Então coloquei ali, elenquei, né? Tô fazendo uma prova específica, tá lá, coloquei. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você simplesmente ver como os conteúdos serão cobrados de você. Ou seja, o erro das pessoas é simplesmente quererem estudar por estudar os conteúdos de uma forma completamente desbravadora. Não sei nem se essa palavra existe desse jeito, mas eles querem desbravar os conteúdos e estudar o máximo possível sem saber como aqueles conteúdos serão cobrados de você. Mas aqui eu quero que você seja um pouco mais esperto e consiga direcionar o teu aprendizado. Então, o que você vai fazer? Vai se concentrar no como aquele conteúdo vai ser cobrado. Como que você pode fazer isso? Olhando as provas anteriores, olhando o edital, olhando como esse conteúdo será exigido de você. No caso, por exemplo, do Enem, não, isso aqui que eu estou falando para vocês é uma questão mais direcionada para provas específicas, tanto na universidade quanto, por exemplo, no ensino médio. Mas, trazendo o caso do Enem, por exemplo, o Enem lhe dá um edital onde você olha lá as competências e habilidades. E ele também dá as provas anteriores, então isso é um bom arsenal para você ver como o conteúdo é cobrado. E aí você pode fazer isso pegando as provas anteriores das provas que você fez na sua faculdade, ou então lá na sua escola, e ver como esse conteúdo é cobrado. Ou então questionar diretamente quem está elaborando a prova. Professor, o que você exige que eu faça? Quais são os conhecimentos e como você quer que eu aplique eles? Não tenha vergonha de perguntar, realmente veja como é que isso vai ser cobrado. Provas anteriores é um bom parâmetro para isso. E esse é o segundo passo, o como o conhecimento vai ser exigido. E o terceiro passo é uma das coisas que as pessoas não realizam, não fazem e faz com que o estudo ele seja incompleto. O estudar de forma completa não necessariamente quer dizer que você vai dar conta de tudo. Significa que você vai planejar para fazer com que o tempo que você tem disponível seja útil. Então, diante de ter separado os materiais, colhido os conteúdos que você precisa saber para a prova específica, viu como os conteúdos serão cobrados de você, o que você faz agora? Agora você vai planejar de forma realista o que você pode dar conta, o que você tende a dar conta com o tempo que você tem. Então tá, eu tenho 10 horas até a prova. Eu tenho 10 horas disponíveis, 10 horas úteis, vamos dizer assim, de um dia inteiro, né? Tá num dia antes, porque eu tenho que descansar e tudo mais. Então eu tenho esse período específico aqui de 10 horas. Então eu tenho que intercalar, né, períodos de descanso. Então, na verdade, dessas 10 horas disponíveis, eu tenho ali 5 a 6 horas para estudar. Então, dessas 5 a 6 horas, quais os conteúdos realmente eu tenho condições de ver, de olhar as questões, de resolver questões, de ir um pouco mais além do conteúdo, porque isso vai ser exigido de mim. Então, com isso, você vai separar agora dos temas que você selecionou, dos conteúdos que você já separou, materiais que realmente você tem que dar conta de ler, dar conta de estudar, dar conta de fazer anotações, dar conta de compreender bem. E aí você pega isso, tira dos conteúdos que você estava separado todos, separa só os que você tem condições de fazer acontecer e parta da premissa do geral para o particular. Ou seja, comece a ter uma noção geral dos assuntos e depois, caso as questões, né, caso o como exige de você isso, comece a aprofundar na medida das
possibilidades do tempo que você tem. Assim você organiza muito mais e não fica com aquela sensação de, poxa, eu poderia ter feito muito mais. Não, porque você organizou, você planejou o que você poderia dar conta. E isso faz uma diferença enorme, porque aí você tem aquela sensação de poderia ter feito mais, mas não necessariamente mais no momento que você tinha disponível. Por quê? O mais não, eu poderia ter me organizado melhor, começado com mais antecedência, mas com o tempo que eu tinha disponível, com as condições que eu tinha naquele momento, eu fiz acontecer. Então isso é super importante, beleza? Então revisando para você pegar quais os conteúdos serão cobrados de mim, como esses conteúdos serão cobrados de você, né, de mim. E aí o terceiro é quais os que eu tenho condições de estudar, quais os que eu tenho realmente condições de fazer acontecer no tempo disponível que eu tenho, beleza? Eu espero que essa dica ela facilite, realmente organize a sua mente para o que fazer na véspera de provas, porque eu sei que o estudo romantizado, todo mundo consegue estudar com antecedência, né? É o mundo mais maravilhoso do mundo, mas ele não é a realidade do estudante, que realmente às vezes não consegue se organizar tão bem logo de começo, né? Logo no começo da trajetória do processo dele como estudante. Então eu sei que essas dicas podem te ajudar. Se você gostou, já sabe que tem que dar o gostei e compartilhar com alguém. Comenta aqui embaixo uma técnica que você utiliza, dá a tua opinião sobre esse vídeo e assim a gente vai construindo tudo que está sendo feito aqui. Esse é o desafio 365 dias. Eu quero deixar aqui a minha gratidão por vocês que assistem todos os dias, e tem gente que acorda e a primeira coisa que faz, né, depois que se organiza, é colocar o vídeo no play e por 5 minutos, 10 minutinhos assistir o vídeo do dia. Isso é recompensador demais. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.